Iniciando aqui mais o TED Talk, agora para abordarmos sobre o assunto do momento, que é o pontificado do Papa Francisco, para que, por meio dos seus graves percalços, agravando cada vez mais a crise na Igreja, possamos ser iluminados a respeito do futuro por meio do estudo e de uma retrospectiva de seu pontificado, de seu, entre aspas, legado. E para isso, tenho aqui comigo o já conhecido de muitos, professor Carlos Bezerra, que já pode se apresentar e nos introduzir ao tema. Por favor, professor. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, Luigi. É um prazer estar aqui novamente no TED Talk. Vocês sabem que eu passei por um problema de saúde recentemente que afetou muito a minha voz. Ainda estou fazendo um processo de tratamento. Esse processo de tratamento, ele de fato, ele funciona, ele restabeleceu a minha capacidade de comunicação, mas a minha voz apresenta ainda, né, alguns problemas, algumas falhas, mas eu acredito que eu vou conseguir expor, né, aquilo que, de fato, como você disse, é o assunto do momento, é muito importante a gente abordar esse assunto, mas eu peço desculpas aos nossos ouvintes por esses problemas que eu tenho com a minha voz. Perfeito, professor. É muito feliz e gratificante para nós saber que o senhor tem a voz agora recuperada, né? Muito melhor do que estava antes, para que possa continuar difundindo a tradição católica, sempre mantendo um nível de profundidade próprio das suas exposições. E agora, antes de iniciarmos de cabeça no assunto do momento deste vídeo, eu gostaria de perguntar, professor, uma coisa que provavelmente muitos já devem estar cogitando, qual é a sua opinião a respeito, que seria, afinal, quem será o sucessor do Papa Francisco, na sua opinião, agora neste conclave que se aproxima? Será ele alguém mais conservador ou um fiel seguidor da linha de Francisco? Então, quando a gente fala de um conclave, tudo pode acontecer, mas um prognóstico que a gente pode fazer não é favorável para a tradição. Por quê? Porque desde o Concílio Vaticano II, duas forças se instalaram dentro do Vaticano, duas forças revolucionárias e que dão sequência à Igreja Conciliar, mas que, como a Igreja Conciliar adotou o sistema de governo do Estado moderno, ou seja, né, o sistema democrático moderno, também dentro da Igreja Conciliar há essa dicotomia esquerda e direita. Então, essas duas forças são Opus Dei e jesuítas. O Opus Dei ele conseguiu manter-se hegemônico durante os pontificados de Paulo VI e, sobretudo, o pontificado de João Paulo II. E o pontificado de Bento XVI foi uma espécie de transição, porque o pontificado para um homem como Jorge Mário Bergoglio ainda não estava maduro o suficiente para aquele momento, o ano de 2005. Mas o tão logo o Bento XVI renunciou, os jesuítas então conseguiram colocar o seu primeiro representante no papado. Então, nesse momento, há essa divisão, essa guerra acirrada entre progressistas à esquerda, que são os jesuítas, muito ligados, né, à agenda globalista, ao Fórum Econômico Mundial, e por outro lado, você tem a direita, o Opus Dei e seus candidatos. Penso eu que o conclave vai ficar em torno desse confronto, dessa briga. Francamente, não sei te dizer qual seria pior, né? Um Papa Opus Dei ou um Papa jesuíta. O Papa Opus Dei significaria, né, um passo atrás nesse processo revolucionário. E um Papa progressista jesuíta seria uma continuidade de Bergoglio. Nesse sentido, nós temos algumas possibilidades. Ah, por exemplo, o cardeal Tagle, das Filipinas, seria uma continuidade de Bergoglio, e um candidato que aparece forte, no meu entendimento, é o próprio Pietro Parolin, que também é uma continuidade de Bergoglio, mas um
pouco mais alinhado, né, com o movimento Rabar-Lubavitch, pela reconstrução do terceiro templo. O Taylor Marshall, né, que é ligado ao Opus Dei, publicou recentemente uma matéria dizendo que o Pietro Parolin perdeu muito, né, da possibilidade de ser eleito Papa, justamente por causa da manifestação do rabino Shmuley Boteach, que teria dito não, de fato disse, né, que ele seria o Papa perfeito para essa campanha judaica da construção do terceiro templo. Então, o cenário é assustador de todos os modos, né? Ele é assustador. Eu penso que acreditar, por exemplo, né, que um cardeal como Sarah, ou como Burke, ou como o cardeal Miller, pudesse ser um passo em direção à tradição, eu penso que é um pouco de ingenuidade, né? Seria mais um passo para consolidar o Opus Dei nessa guerra contra os jesuítas. Infelizmente, eu não tenho muita esperança, né, com relação a este conclave. Mas, como eu disse, em um conclave muita coisa pode acontecer, inclusive a conversão, né, de um desses candidatos. Por isso a gente deve rezar muito e fazer muita penitência para que o Espírito Santo possa iluminar esses homens, né? E eles de fato têm o poder de definir agora os rumos da igreja. Ótimo, professor. Agora, o senhor poderia falar um pouco sobre essa recente visita do Macron a Roma e a sua tentativa de influenciar o conclave? Isso porque o Macron ele estava apoiando o grupo que seria a comunidade Santo Exídio, que o Papa Francisco participava, era um membro e apoiador a princípio. O senhor Exato. poderia comentar sobre essa comunidade que já abordamos no nosso podcast juntos sobre o noaísmo, por favor? Então, a comunidade de Santo Egídio, ela foi fundada no final da década de 60, ali no rastro do Concílio Vaticano II. Ela foi fundada pelo André Riccardi, que é um professor de história, mas que tem uma concepção historicista e judaizante de história. E a comunidade de Santo Egídio, desde o princípio, ela trabalha para a construção dessa fraternidade universal, ou seja, essa unidade de todas as religiões sob um ponto de vista meramente naturalista, excluindo da religião católica as suas características de revelação divina e com o intuito de estabelecer a fraternidade universal e assim pretensiosamente criar as bases para uma paz mundial. A comunidade de Santo Egídio, ela foi, por exemplo, responsável pelos encontros de Assis, o primeiro encontro de Assis sob João Paulo II e posteriormente, né, os demais encontros de Assis, o Papa Bento XVI, etc. E a partir disso, o André Riccardi se torna um homem muito forte dentro do Vaticano, exerce profunda influência nos bastidores, né, porque é pouco comentada a influência que ele exerce. E essa aproximação com o Macron, ela tem por objetivo óbvio, é o processo de judaização cada vez mais aprofundado da Igreja Católica naquilo que nós chamamos de projeto de catolicismo de Israel. Para quem entende o que foi o Concílio Vaticano II, o Concílio Vaticano II ele não foi um fim em si mesmo, mas uma etapa para se chegar a esse catolicismo de Israel, que foi preconizado pelo rabino Penamozeg, né, no seu livro Israel e a Humanidade. Ele faz todo o projeto que, infelizmente, foi adotado no Concílio Vaticano II. Perfeito, professor. Eu achei que essas perguntas seriam muito necessárias, até porque estariam na cabeça da nossa audiência, porque, claro, todos esses assuntos estão tão próximos de se desenrolarem, e creio que seria muito bom uma exposição da sua parte sobre eles. Então, agradeço por essa exposição.
E agora podemos iniciar propriamente o assunto mesmo desse vídeo. O senhor poderia começar, professor, explicando a renúncia do Papa Bento XVI e o conclave, então, que elegeu Jorge Mário Bergoglio, ou seja, o Papa Francisco? Na realidade, o Bergoglio, Jorge Mário Bergoglio, ele foi o candidato muito forte no conclave de 2005. Naquela ocasião, talvez já estivesse muito ativo o lobby para ele elegê-lo. No entanto, a gente deve pensar que o Jorge Mário Bergoglio foi elevado ao trono pontifício com um propósito, que em 2005 ainda não estava maduro o suficiente. Portanto, foi necessário um papa de transição. Se nós pararmos para pensar, 2005, a agenda LGBT contra a natura não estava madura o suficiente para ser imposta dentro da igreja. Então foi necessário um papa de transição que assumisse por um período que não fosse muito longo, para que quando os tempos estivessem maduros o suficiente, aí sim Jorge Mário Bergoglio poderia entrar e executar, né, a sua agenda. A renúncia de Bento XVI, eu já gravei uma aula sobre isso, ela está mais relacionada à sua concepção de igreja, à sua eclesiologia, do que propriamente ao que se costuma dizer, uma pressão política, né? Uma pressão midiática sobre um papa frágil, etc, etc. Isso tudo pode ter ocorrido, e a gente não vai também fechar os olhos a isso, mas o principal motor da renúncia de Bento XVI era a sua visão deformada de igreja. Há um livro de Bento XVI, enquanto teólogo, né, Joseph Ratzinger, onde ele expõe um pouco sobre a sua teologia. E muito da doutrina eclesiológica de Ratzinger era tirada de Ticônio. Então vejam que Ticônio era um donatista, para quem não sabe, né? Os donatistas eram aqueles que condenavam aos que haviam sucumbido à perseguição do imperador Diocleciano e tinham apostatado da fé. E, no entanto, após cessarem essas perseguições, eles retornaram, né? Arrependidos, obviamente. E a igreja os acolheu, porque nem todos têm a fortaleza do martírio. E os donatistas não aceitavam isso, né? Ticônio é dessa escola donatista, e Ticônio acreditava que haviam duas igrejas, a igreja pecadora e a igreja santa. Ele fazia essa distinção, né? Aqui na Terra haveriam duas igrejas, a pecadora e a santa. É por isso que o Bento XVI ele assume para si a ideia de Papa emérito, seria o Papa da contemplação, né? O Papa da vida contemplativa, enquanto Bergoglio seria o Papa da vida ativa, em comunhão com os poderes do mundo e com os pecados do mundo. Eu vejo dessa maneira, né? E eu penso que isso explica bem a postura dele o tempo todo, porque ele nunca negou que Francisco fosse Papa, ao contrário do que, por exemplo, Monsieur Viganò afirma, né, de que Bergoglio seria um usurpador do trono petrino, enquanto o Bento XVI seria uma espécie de Papa enclausurado, né, aprisionado, né, impedido. A realidade demonstra que não é bem exatamente isso, né? Excelente, professor, porque isso demonstra muitas coisas e esclarece muitas delas a respeito da mentalidade do Papa Bento XVI, que era o vício alemão do hegelianismo, que busca, de algum modo, harmonizar contrários, ou seja, a verdade com a mentira, a tese e a antítese, para chegarmos então nesta síntese. Então, essas dubiedades dessa oposição, que culminaram na criação da hermenêutica da continuidade, deixa tudo muito claro. Exatamente. Para o Ratzinger, havia essa igreja espiritualista, contemplativa
e que esta ah, deveria, de fato, ser a igreja destinada à santidade, na concepção de santidade que ele tinha. E havia, por outro lado, a igreja que tinha o compromisso com o mundo, a igreja ligada aos poderes do mundo. Evidentemente que essa concepção de Ratzinger ela é absurda e herética. Infelizmente, né, deve-se dizer isso, né? Joseph Ratzinger professava diversas e diversas heresias. Basta que se leia os livros que ele escreveu, né? Como teólogo. É muito interessante, professor. Nós vemos como isso se assemelha com um conceito que existe dentro da igreja anglicana, por exemplo, de que existe uma alta igreja e uma baixa igreja. Enquanto que na alta igreja nós vemos uma liturgia que se segue muito semelhante à liturgia católica tradicional, a missa tridentina, com toda a sua pompa, suas cerimônias. Por outro lado, nós vemos uma baixa igreja feita para o povão, já muito mais próxima do estilo calvinista, com uma liturgia despojada e tudo isso então dentro dessa mesma estrutura. E isso explica porque alguns tradicionalistas têm um discurso realmente que é estranho, porque é um discurso elitista, como se, não, tudo bem, enquanto nós pudermos ter a missa tridentina, o povão, que nem mesmo sabe latim, pode ficar com qualquer coisa, pode ficar com a Exato. missa nova, como se fossem equivalentes, não é? E é por isso que o Bento XVI ele não renunciou ao seu nome, Bento XVI, ele não retornou, né, à sua vida de bispo, ele permaneceu como Papa residente no Vaticano, usando, né, os símbolos papais e se autodenominando Papa Emérito, que era uma novidade na Igreja absoluta, nunca se ouviu nada parecido com isso. Era sim a ideia de pontífice emérito, era sim própria do judaísmo, mas na Igreja Católica algo absolutamente inédito, né? E é uma aberração, porque teríamos ali uma situação bicéfala, né? Ou seja, uma igreja com duas cabeças. Eles são Anás e Caifás modernos, resumindo. Sim, exatamente, se aplica isso. Anás é como o sogro de Caifás seria o pontífice emérito, né? Inclusive, o sumo pontífice sendo Caifás, Caifás submetia-se a Anás, tanto que quando Nosso Senhor foi preso, primeiro ele foi interrogado por Anás para depois ser interrogado por Caifás. Então havia mesmo uma hierarquia, né? O pontífice emérito era mais espiritualmente estava acima do pontífice reinante, que seria mais ligado aos poderes do mundo, como era o caso de Caifás com o Pôncio Pilatos, né? Havia uma relação mais íntima, né? E um era partidário dos fariseus e outro era partidário dos saduceus, ou seja, era ateu. Exato, exato, exatamente. O caso de Caifás, Caifás era um materialista, era um saduceu, né? Ah, Anás também era, mas Anás tinha um círculo íntimo, né, de uma doutrina mais oculta, mais rebuscada, e tanto isso é verdade que a pergunta que ele faz a Nosso Senhor é justamente nesse sentido, né? Ele estava preocupado se Nosso Senhor estava ensinando uma doutrina secreta, uma doutrina oculta, porque era exatamente isso que ele fazia. E Caifás era um materialista amigo do poder. É muito parecido com a situação que nós tivemos entre o Papa Bergoglio, o Papa Francisco e o Papa Bento XVI. E é interessante, professor, eu não sei se o senhor se lembra, porém, quando o Papa Francisco dava a entender que iria acabar com o celibato na Igreja Latina, ou que ao menos iria permitir que padres se casassem na Igreja Latina, o cardeal Sará, 2 dias depois desses pronunciamentos, ele já tinha um livro quase que pronto a princípio, então não foi escrito por ocasião, porém era um manuscrito que já estava em uma etapa final de desenvolvimento,
E ele conseguiu um prefácio de Bento XVI neste livro sobre a castidade sacerdotal, um elogio à castidade sacerdotal, que foi publicado, então, 2 dias após essas declarações do Papa Francisco. Então, nós vemos como Bento XVI ele jogava como que uma eminência parda que se opunha ao pontífice vigente, sendo ele próprio um pontífice também, né, exercendo um magistério próprio e contrário àquele que estava vigente com Francisco, em oposição. Isso também acontece quando o Francisco publicou Traditionis Custodi e o Bento XVI não foi favorável a isso, né? A gente percebe que havia um conflito ocorrendo nos bastidores entre esses dois pontífices, mas repito, né, dois pontífices dentro de uma situação própria da Igreja conciliar e não da Igreja Católica. E essa dicotomia entre esses dois pontífices, em grande parte, reflete também esse choque entre essas duas facções, a facção ligada à teologia da libertação, a essa visão marxista, existencialista de teologia, materialista, né, dos jesuítas, e, por outro lado, essa visão mais conservadora representada pelo Opus Dei. Esse é típico da Igreja Conciliar. Perfeito, professor. Então, agora que o senhor já explicou os motivos por trás da renúncia de Bento XVI, que, como você bem disse, são muito próprios de uma teologia que ele mesmo possuía internamente e que seguia à risca, poderia, por favor, elucidar para nós agora, que estamos nessa dúbia, até agora pelo menos, da razão pela qual Francisco escolheu o nome Francisco, que é um nome tão sui É, generis, a intenção por trás Pois bem, deste nome. essa escolha do nome Francisco, ela já faz parte de um projeto de governo. Não sei se a escolha já partia dele próprio, já, né, antecipando a sua possível vitória no conclave de 2013. Talvez ele já estivesse, né, certo dessa vitória, mas o fato é que já havia o projeto em função desse nome, Francisco I. E tanto isso é verdade, que isso foi dito numa entrevista pouco tempo depois da renúncia de Bento XVI por um político do Partido Radical na Itália. Eu não me recordo o nome desse político agora, mas se isso foi publicado aqui no Brasil por um blog chamado Fratres in Unum, que fez essa denúncia. E eu, na ocasião, eu procurei, pesquisei e consegui encontrar o áudio dessa entrevista em que esse político dizia que certamente o próximo Papa teria que se chamar Francisco. E depois há uma entrevista de Leonardo Boff dizendo a mesma coisa, antes ainda do anúncio de Bergoglio como Papa. Então havia assim um projeto em torno de um Papa com essas características, teologia da libertação, a opção pelos pobres, né? É o termo concebido por eles próprios, né? Da teologia da libertação. Pedro Arrupe, que foi um dos mentores da teologia da libertação, usava essa expressão, né? É preciso uma igreja que faça a opção pelos pobres. Daí o nome Francisco, fazendo alusão ao Santo de Assis, né? São Francisco. E depois, isso também reflete um pouco, né, do caráter do próprio Jorge Mário Bergoglio, que tinha todo um ar de humildade, quando na realidade ele era um papa midiático, televisivo, né, um homem que gostava das luzes da ribalta. E numa entrevista muito reveladora, um jornalista francês que lhe perguntou o porquê desse nome, né, o porquê da escolha do nome Francisco. E ele disse que era porque ele não poderia escolher Jesus segundo. Então teria que ser Francisco primeiro, porque
Vocês sabem que São Francisco era conhecido como Alter Christus, né? O outro Cristo, aquele santo que fez a imitação mais perfeita de Cristo. Então, isso também demonstra um pouco desse caráter, né? Vaidoso, sim, de Jorge Mário Bergoglio, e que passa ares de humildade, mas na realidade um homem extremamente vaidoso, mas vaidoso no sentido de que gosta de chamar a atenção para si, né? Gosta de se colocar na primeira fila, né? Nas primeiras filas para receber os aplausos do mundo. É interessante, professor, que há um relato de Dom Cláudio Rumes, que morreu em 2022, ele que era um franciscano brasileiro, em que ele diz que influenciou Francisco na escolha deste nome. Isso demonstra, né, que havia um projeto, né, utilizando o nome de São Francisco, porque na realidade São Francisco de Assis é o santo mais falsificado da história. Fizeram de São Francisco uma espécie de símbolo, né, do movimento hippie. Não é por acaso que a cidade da onde surgiu, né, essa onda hippie era a cidade de São Francisco. Fizeram de São Francisco o símbolo do movimento LGBT. Fizeram de São Francisco o símbolo do pacifismo, o símbolo do ecologismo. Tudo isso é uma falsificação grosseira da figura de São Francisco, mas que infelizmente, né, por força da mídia, sobretudo a partir da década de 60, acabou pegando. Então, quando se pensa em São Francisco, se pensa no santo nessas características, né? Um pacifista, um ecologista, um amigo, né, dos pobres no sentido marxista, né? Não no sentido real, mas no sentido marxista. Então, aproveitou-se dessa imagem folclórica de São Francisco para se criar um pontificado artificial, midiático, que foi o pontificado de Jorge Mário Bergoglio. Eu não sei se o senhor viu, professor, porém, neste domingo que se passou, o Leonardo Boff foi numa missa do padre Júlio Lancelotti, em que ele, Leonardo, pôde, então, dar um sermão de 27 minutos, em que ele fala muitas coisas sobre quem foi Francisco, como ele conheceu Francisco e tudo mais, como eles tinham contato. Porém, o mais interessante aqui que eu gostaria de relatar é que ele fala que ele já estava combinando e tinha sido convidado por Francisco a ir a Roma para dar uma conferência aos padres e bispos sobre a ecologia. E que esse evento, né, só foi desmarcado agora com a morte súbita do mesmo Papa Francisco. Seria mais um escândalo do pontificado de Francisco. Afinal de contas, o Leonardo Boff é um dos signatários da Carta da Terra, aquela carta panteísta que estabelece, né, a criação como divina. Então, veja, seria mais um escândalo desse pontificado. Se você me pedisse para sintetizar em uma imagem o pontificado de Francisco, eu daria como exemplo a imagem triste e criminosa daquela moça tirando uma selfie e ao fundo o defunto do Papa Francisco. É criminosa porque a igreja proíbe esse tipo de coisa e, no entanto, se viu muito isso, né, durante o velório do Papa Francisco. Mas isso expressa bem o que foi o pontificado dele, porque era um papa que gostava disso, né? Ele foi o primeiro papa a tirar uma selfie, né? A fazer parte de uma selfie. Então, como resultado, você tem esse tipo de manifestação no enterro dele. Ele diminuiu a importância, né, histórica e religiosa, espiritual do papado, ao querer passar a imagem de um papa do povo, de um papa humilde, ele humilhava assim a Santa Igreja e ao trono pontifício. É, realmente, a humildade do Papa Francisco é a humildade do Instagram. Tirar uma foto ali com o cadáver atrás, uma selfie, para o cadáver aparecer, para eu estou aqui, né?
o narcisismo. É a mesma atitude que ele sempre tinha com relação à mídia, de Exatamente. querer fazer coisas inovadoras para aparecer. É uma coisa triste, horrorosa e criminosa, porque isso é um delito, né? A igreja proíbe esse tipo de coisa. Mas essa é a história do Jorge Mário Bergoglio. O professor Antônio Caponeto escreveu, acho que 3 livros sobre ele. Um chama-se La Iglesia Traicionada, que ainda da época em que ele era arcebispo de Buenos Aires. Depois escreveu um já ele como Papa, Não Lo Conosco, né? Do escariotismo à apostasia. E por fim escreveu um outro e que dá o caráter peronista de Jorge Mário Bergoglio. Era um populista, politicamente agia como um bom peronista, amigo do poder, e que tanto fazia se o poder estava à esquerda ou à direita, ele se punha na posição que fosse mais favorável à sua carreira política. Isso vai ser uma constante na carreira política de Jorge Mário Bergoglio na Argentina. Aqueles que o conheceram bem na Argentina sabem disso, sabem muito bem disso. Então, para se entender o pontificado do Francisco, é preciso também conhecer um pouco da personalidade de Jorge Mário Bergoglio e da sua carreira política. Excelente, professor. Então, eu gostaria que o senhor, por favor, falasse um pouco mais profundamente sobre isso, retomando aqui, para dar um exemplo, a citação do padre Júlio Lancelotti, porque na mesma semana em que Francisco morreu, vários padres apareceram na mídia para falar sobre o legado de Francisco, conservadores, liberais, progressistas, e o padre Júlio Lancelotti, quando foi perguntado por um jornalista qual foi o maior legado de Francisco, o que o Francisco deixará para o futuro como legado, ele respondeu que o maior legado do Papa Francisco foi o fato de ter sido, antes de mais nada, o Papa dos judeus, o Papa dos ateus, o Papa dos protestantes, ou seja, ele cita outras seitas, porém, essa declaração ela é luminosa porque nós vemos que o Papa Francisco ele foi amado pela mídia, pelos governos progressistas, sobretudo europeus, e tanto é assim que a Torre Eiffel eles apagaram as luzes em homenagem humanista a Francisco. Assim, nós vemos que esse mundo, que é ateu, que é pós-moderno, ele considerava o Papa Francisco como se fosse o seu Papa, não é? Ou seja, Exatamente. ele foi o Papa da humanidade. E isso é muito ruim, porque isso indica que ele não era mais tratado como o Papa, um líder religioso, mas simplesmente um chefe de Estado, um político. Um peronista, carreirista, mas totalmente avesso e contrário à Igreja Católica. Absolutamente. Nós temos que ser honestos para dizer isso. E também temos que ser honestos para dizer o seguinte: ah, Jorge Mário Bergoglio, o populista, o peronista, não teria chegado a Papa jamais se não fosse o Concílio Vaticano II preparar-lhe o terreno. Então, o pontificado de Francisco, o desastroso pontificado, o pontificado assombroso, destruidor, desolador, começa com o Concílio Vaticano II. É o Concílio Vaticano II que prepara as condições, né? Porque, veja, os papas Paulo VI, João Paulo II, Bento XVI, por piores que tenham sido, e foram de fato, né, péssimos para a igreja, ainda conservavam em si algo da igreja pré-conciliar. Né? Afinal de contas, eles foram papas de transição. Francisco não. Francisco, nós podemos dizer que foi um papa 100% Concílio Vaticano II. Então, tudo o que Francisco fez, ele fez seguindo o Concílio Vaticano II. Então, isso que o padre Júlio Lancelotti diz é verdade. Foi o Papa dos judeus? Sim, foi o Papa dos judeus desde o princípio da sua carreira. Jorge Mário Bergoglio foi muito próximo aos judeus, né? Por exemplo, ele era amigo pessoal do Rabino Skorka
E o Rabino Skorka é um defensor das uniões homossexuais. Rabino Skorka chegou a dizer, por exemplo, né, que embora a Bíblia proíba a homossexualidade, deve-se entender as coisas segundo os conceitos da democracia moderna, segundo os conceitos antropológicos e sociológicos com base na democracia moderna. Então, olha a hipocrisia. Né? É para defender uma coisa que não tem defesa, ele coloca a democracia acima da Bíblia. Os amigos de Bergoglio eram judeus defensores das uniões homossexuais. O Bergoglio, por exemplo, participou de uma cerimônia pública acendendo a menorá na Hanukkah. Né? O que significa isso? Bom, para quem conhece esse gesto, né, de celebração da Hanukkah, a festa das luzes, que é a festa que eles comemoram no final do ano, quando um não-judeu acende a Hanukkah, significa que ele está aberto, ajudando, colaborando, preparando o mundo para a era messiânica. Isso é uma espécie de renúncia a nosso Senhor Jesus Cristo como Messias. Jorge Mário Bergoglio, por exemplo, né, abriu a Catedral de Buenos Aires, ele como arcebispo, para que houvessem festas e celebrações judaicas, como, por exemplo, a festa, a comemoração que eles fazem, comemoração ou lembrança, né, da Noite dos Cristais Quebrados, o evento que ocorreu na Alemanha nazista em 1938, né, que os judeus consideram como o prelúdio do Holocausto. Jorge Mário Bergoglio, por exemplo, a obra de arte que ele mais admirava, a sua pintura preferida era a Crucifixão Branca de Marc Chagall. Esse quadro ele é blasfemo porque ele representa nosso Senhor Jesus Cristo crucificado como um judeu talmúdico. E na realidade, em torno, né, da figura do Jesus talmúdico crucificado, está o drama do povo judeu durante a Shoah, durante a perseguição nazista. O que Marc Chagall está representando neste quadro é a crucifixão do povo judeu, ou seja, o holocausto do povo judeu em substituição ao holocausto verdadeiro e redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse era o quadro preferido de Jorge Mário Bergoglio. E o Jorge Mário Bergoglio foi feito Papa justamente por essas forças, né? O poder destas forças, né? Perfeito, professor. Então, retomando e dando continuidade, o senhor poderia falar do princípio do pontificado do Papa Francisco, os atos mais importantes e o seu desenvolvimento? O primeiro ato do pontificado do Papa Francisco se deu justamente durante a Jornada Mundial da Juventude no Brasil, no Rio de Janeiro. E o Jorge Mário Bergoglio vai ser uma constante no pontificado dele, as famosas entrevistas no avião. É um papa de mídia, um papa que gostava de falar de improviso e falar numa linguagem popular. Ele vai manter isso durante o pontificado dele, né? Então, assim, é uma teologia de botequim, podemos chamar assim, né? É uma espécie de linguagem que não é própria de um sumo pontífice, mas é própria para uma conversa de botequim. Então, as declarações que ele dava durante os voos, nas entrevistas, ou nas entrevistas, né, para televisão, para programas humorísticos, como ele fez, tinham sim esse caráter populista, mas ao mesmo tempo ele aproveitava ali para dizer, né, coisas heréticas, erros grosseiros, mas falava como doutor privado, né? E aí sempre não explicava ou fugia quando se questionava, né, certas coisas que ele havia dito e tal. Sempre saía pela tangente.
Mas neste voo, a repórter Ilse Scamparini, uma repórter brasileira, lhe fez uma pergunta e essa pergunta foi feita de forma já premeditada, já havia sido, né, combinado isso, é óbvio que havia sido combinado. Ela pergunta sobre a questão gay, a questão LGBT. E aqui eu abro parênteses para dizer que foi a primeira vez que um papa usou a palavra gay, né? Até então, nenhum papa havia utilizado essa palavra gay, porque este termo gay ele vai surgir ali na década de 60, por ocasião das manifestações em São Francisco, onde se começa a levantar essa bandeira, né, gaysista, e é um nome eufemístico, né? Porque você coloca uma palavra que tem um significado leve, gay significa simplesmente alegre, né? Em substituição a um termo que realmente condiz mais com a prática em si, né? Da homossexualidade. O termo utilizado seria pederasta ou sodomita. No entanto, o Papa Francisco adere ao lobby LGBT ao usar a palavra gay e diz a famosa frase, né? Quem sou eu, né? Se uma pessoa é gay e quer viver de boa vontade, né? Quem sou eu para julgar? Então, esse quem sou eu para julgar virou uma espécie, né, de assinatura para o movimento LGBT, para as paradas gay, etc, etc. E foi como que uma espécie de gatilho. E a partir daí, né, essas paradas do orgulho LGBT passaram a se multiplicar. E a agenda da ideologia de gênero começou a, a se diversificar e se espalhar, né, nas escolas, nos programas de televisão, e tudo com o aval do Papa Francisco. Inclusive, a frase passava a constar nas bandeiras LGBT, a imagem do Papa Francisco, né, fazendo aquele sinal de positivo, passou a constar também nas bandeiras LGBT e nessas paradas do orgulho LGBT. Então, Francisco, no seu primeiro ato de pontificado, disparou favorável a essa agenda, e a agenda LGBT, que ele já havia disseminado também na Argentina, ao ser apoiado pelos rabinos judeus que eram favoráveis às uniões homossexuais, como eu disse aqui, o Rabino Skorka. E já, né, na Argentina ele já manifestava o apoio a essa causa, né? E como Papa, o primeiro ato dele é justamente abrir as portas, né, da igreja para isso. Logo em seguida, você vai ter o sínodo da família, né, a primeira etapa do sínodo da família, que vai culminar com a encíclica Amoris Laetitia, né? Aí a alegria do amor, né? E aí você tem a utilização da palavra amor não no sentido cristão de caridade, mas no sentido do homem moderno, né? O amor sensual, sim, o amor sensual, é disso que trata a Amoris Laetitia. E numa nota de rodapé, a Amoris Laetitia deixa as portas abertas à comunhão aos recasados, aqueles que vivem em condição de pecado mortal, condição de adultério. E foi nesse sentido, Luigi, que 4 cardeais fizeram as chamadas dúbias, né? Fizeram as perguntas e nunca foram respondidas. Francisco simplesmente ignorou-as, né? Nunca deu resposta a essas dúbias. Dentre esses cardeais está o cardeal Burke, né? Que agora vai participar do conclave. 2 morreram, né? O cardeal Caffarra e acho que o Brand Miller, né? O Sará Sobreviveram 2. também, o Sará Não, também foi um o deles. Saracen a outra, porque foram 2 dúbias que foram feitas, né? Essa foi a primeira sobre Amoris Laetitia, e a outra, as dúbias, foram em cima do Fiducia Supplicans, né? Que foi feita pelo Túcio Fernandes, né? E aí sim, foram 5 dúbias,
Aí o Tuxo responde, mas responde porque as dúbias nesse segundo caso foram mal formuladas e deu espaço para uma resposta assim, que respondia numa linha e na outra reafirmava o que estava em fidúcia súplicas, né? E é por isso, então, os signatários da segunda dúbia tiveram que reformular as perguntas. Reformularam e aí sim não teve mais respostas. Aliás, esse Tuxo Fernandes, né, por si só já é um escândalo, né, esse homem ter sido colocado agora à frente do dicastério, né, da fé. Sim, vazou recentemente um escândalo que, há poucos dias atrás, que o dicastério da fé está cheio de homossexuais. Você veja, Luigi, que o Tuxo Fernandes, ele havia escrito 2 livros escandalosos. Escreveu um chamado Cura-me com a tua boca, a arte de beijar. E depois escreveu um livreto pornográfico chamado A Paixão Mística, Espiritualidade e Sensualidade. Olha, só para você ter uma noção, são 8 capítulos. Olha o nome de cada capítulo: O Fogo do Amor Divino, Um Poço de Paixão Sublime, Uma Louca História de Amor, A Paixão Mística, Até o Fim, Formosa Minha Venha, Orgasmo Masculino e Feminino, O Caminho para o Orgasmo, Deus no Orgasmo do Casal. Olha o livro que o sujeito escreve. E esse sujeito hoje é o prefeito de Castelo da Fé. E foi ele que é o, o ghostwriter, né? O escritor fantasma por trás de Francisco. E o problema é que o dicastério para a fé, a princípio, tem no conclave direito e influência sobre 30 votos dos cardeais. Se for exercido dessa maneira, nós teremos, né, uma sequência de Francisco, um Francisco II. Né? Deus nos livre. Deus nos livre disso. O Francisco, durante todo o pontificado dele, sempre foi amigo de figuras ligadas à esquerda. Sempre. Por exemplo, na Argentina, ele era muito ligado a Hebe de Bonafini. A Hebe de Bonafini é uma daquelas mães da Praça de Maio, né? As mães da Praça de Maio eram financiadas pelas esquerdas marxistas, pela Internacional Comunista, e que financiava as guerrilhas, porque na Argentina as guerrilhas promovidas pelos comunistas foram muito mais severas do que no Brasil, por exemplo, na década de 70. E o revanchismo das esquerdas na Argentina foi muito mais duro. No Brasil, por exemplo, o presidente Figueiredo ele foi muito hábil ao fazer a lei da anistia, e nessa lei da anistia ele zerava o placar, né? Então, ele perdoava os crimes cometidos pelos guerrilheiros comunistas durante o regime militar e também fazia questão de apagar também os excessos cometidos pelos militares na sua luta, né, contra os comunistas. E assim ele promoveu a reabertura política para evitar o revanchismo. Parte desse revanchismo permanece ativo, né? Por exemplo, no governo Dilma tentou trazer de volta esse revanchismo com a chamada Comissão da Verdade, mas agora nós estamos vendo isso muito mais claramente, né, com o ministro Alexandre de Moraes, os ministros do Supremo Tribunal, com relação ao presidente Bolsonaro. Né? Não é exatamente o Bolsonaro que está sendo julgado ali, é mais aquele regime militar dos anos 60 e 70 que eles querem a vingança a qualquer preço. Né? Na Argentina, a vingança foi cruel, e esses militares todos foram encarcerados, e Jorge Mário Bergoglio permaneceu amigo, né, dos comunistas durante esse período. Por exemplo, uma grande amiga dele era Esther Balastrina, que era uma militante marxista lá do Paraguai, que ele fazia questão sempre, né, de citá-la. Na Itália, ele foi muito amigo de Emma Bonino,
A Emma Bonino, para que vocês tenham uma noção de quem era uma abortista conhecida como bicicleteira, porque o método dela para fazer aborto era usando uma bomba de encher pneu de bicicleta. Foi amigo de Eugênio Scalfari, que foi lá o dono, jornalista, né, italiano, dono do periódico La Repubblica, que era um ateu, e para quem o Papa Francisco deu diversas entrevistas dizendo coisas, né, contra a fé, contrárias aos dogmas católicos, né, e nunca se retratou de nada disso. Todo mundo sabe que ele era amigo de Lula. Por exemplo, ele disse que Lula e a Dilma foram condenados sem provas. Quando ele visitou o presidente da Bolívia, Evo Morales, recebeu um crucifixo blasfemo, né? O Cristo crucificado naquele símbolo marxista do martelo e da foice. Né? Por exemplo, quando ele teve na Colômbia, ele foi para referendar o acordo do governo colombiano com as Farc colombianas. Assim, tem todo um histórico de Jorge Mário Bergoglio ligado às esquerdas, amigo das esquerdas, né? Mas, professor, por que alguns de muita esquerda, por exemplo, extrema esquerda, falam que ele apoiou uma ditadura de direita? Qual seria a suposta conexão? E que depois teria se tornado progressista? Mas qual teria sido a ditadura de direita que Isso que ele eu teria pergunto. apoiado? Então, justamente, isso que eu pergunto. Parece que ele encobriu alguma coisa de um governo supostamente de Sim, direita. na Argentina. É isso, é verdade. Então, veja, porque, como eu disse, a gente tem que ver o Bergoglio do ponto de vista peronista. Você sabe que o Perón era um populista e que tinha muita habilidade para navegar entre esses dois extremos, esquerda, direita. Por exemplo, tem uma piada que ilustra muito bem o caráter de Perón. Disse que ele estava conversando com um esquerdista radical e tudo que esse esquerdista dizia ele concordava, acenava, balançava a cabeça, concordando. E logo em seguida ele teve uma outra audiência com um direitista, e tudo que esse direitista falava ele concordava também, acenava com a cabeça. E por fim, alguém disse para ele: Mas presidente, como pode ser isso? Você concorda tanto com o da esquerda quanto o da direita? Como é que o senhor me explica isso? E que tipo de explicação a gente pode dar? Não parece uma coisa coerente, né? Você ora concordar com o pensamento de esquerda, ora concordar com o pensamento da direita. E ele simplesmente respondeu: você também tem razão. Então, assim, tanto faz, né? O importante é você manter o equilíbrio do poder, você conseguir se manter no poder. Então, Bergoglio, ele é carreirista, porque veja uma coisa, Luigi, político, é, acima de tudo, eles são carreiristas, eles são amigos do poder. Então, por isso, eles oscilam, ora à direita, ora à esquerda, ora ao centro. Porque o que eles querem é se perpetuar no poder. É claro que eles têm uma ideologia. Se essa ideologia ela está vigorando naquele momento, eles vão se apegar a ela. Agora, se naquele momento histórico aquela ideologia não está no momento favorável, está sofrendo algum tipo de perseguição, eles, para manterem a própria vida, eles vão passar para o outro lado. Então, isso que aconteceu com Bergoglio. Então, durante o período da repressão na Argentina contra as esquerdas, ele vai se tornar amigo da direita. E logo depois volta para a esquerda de novo. Então, é por isso que ele é acusado, né, de ter colaborado com o regime militar na Argentina. Ele fez isso num determinado momento para poder salvaguardar o carreirismo político dele, o carreirismo eclesiástico dele. Perfeito. Então, nem sim, nem não, muito antes pelo contrário. É isso, resumidamente. Exatamente, é por aí. O que Então, ele queria, professor, de fato, era o aplauso, né? Os aplausos da mídia, né? poderia falar sobre o magistério do Francisco, esse magistério de avião, como o professor Carlos Nogueira fala, né? Por exemplo, ele pareceu muitas vezes negar dogmas
em conversas das mais banais mesmo, dando entrevista a jornalistas, em avião, em todas as circunstâncias, ao mesmo tempo que teve aquela frase mais recente, né, que ele disse que todas as religiões levam a Deus. Então, qual era a intenção por trás disso? Ele quis banalizar a ideia de magistério por completo? Exatamente. A principal característica do governo de Jorge Mário Bergoglio é o não governo, né? E publicamente, que é a ideia de igreja sinodal. Agora, a ideia de igreja sinodal, ela está presente já em germe no próprio Concílio Vaticano II, né? É a ideia da colegialidade. Então aí você vai ter uma igreja horizontal e não mais uma igreja vertical. Agora, aí por baixo dos panos, nos bastidores, todos os que conviveram com Francisco sabem que ele tinha uma mão de ferro, né? Perseguia implacavelmente os seus inimigos e opositores e favorecia aqueles que lhe favoreciam politicamente. Então, esta ambiguidade, ou seja, publicamente mostra uma coisa e em privado é outra, é característica de político ambicioso, né? Que era o caso de Jorge Mário Bergoglio. A questão de atacar, né, os dogmas da igreja, ele o fazia abertamente porque ele era, como eu disse, né, um populista de linguagem vulgar. Era um homem midiático que queria os aplausos da mídia. Então, como a mídia odeia a Igreja Católica, como o mundo odeia a Igreja Católica, ele falava as coisas que agradavam ao mundo e contrárias à Igreja Católica. Agora, com relação a por exemplo, esse documento que ele assinou em Abu Dhabi, da Fraternidade Universal, ali ele está seguindo o Concílio Vaticano II, ali ele está seguindo Assis, ali ele está seguindo a comunidade Santo Egídio, e ali ele está dando mais um passo em direção ao chamado noeísmo, a Fraternidade Universal Maçônica, né, que era o projeto da maçonaria. Ele vai, e de fato, vai fazer coisas contrárias aos dogmas católicos e vai introduzir isto na igreja. Por exemplo, com a questão da pena de morte, por exemplo, né? Ele vai declarar no catecismo, né, que a pena de morte, sob qualquer circunstância, é má, é intrinsecamente má a pena de morte. E a gente sabe que isso contraria a doutrina da igreja. E como é que ele justificava isso? Ele vai dizer numa dessas entrevistas, no avião, ele vai dizer que anteriormente, e são palavras dele, abro aspas, anteriormente se sustentava que a Igreja Católica era a favor da pena de morte, ou pelo menos que não a condenava. Mas agora, e ele conclui, graças ao progresso da consciência, sabe-se que a vida é algo tão sagrado que nem mesmo um crime terrível justifica a pena de morte. Então, veja que ele parte do princípio estabelecido no Concílio Vaticano II de a evolução da consciência. Então, você tem uma humanidade, né? Se a consciência evolui no plano individual, no plano coletivo, muito mais. Então, você tem uma humanidade atrasada, né, que caracterizava a mentalidade de uma igreja de época que praticava e aceitava a pena de morte. Agora, os tempos mudaram, nós estamos sobre, né, a égide da democracia moderna, dos direitos humanos, então a consciência evoluiu, então não é mais aceitável que a Igreja Católica ela permita, né, ou colabore com a aplicação da pena de morte sob quaisquer situações ou circunstâncias. Agora, alguém, durante essa mesma entrevista, perguntou-lhe, muito espertamente, né, se ele dizia que a pena de morte não era aceitável sob nenhuma circunstância mais, como se explicaria o fato da pena de morte ter sido aplicada aos alemães, né, no pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial, aos nazistas. E ali, então, ele abre um imenso parêntese, né, para poder tentar defender, né, por que a pena de morte foi aplicada aos nazistas. E ele disse, né,
abro aspas aqui, são palavras dele. Não se pode dizer eu te perdoo, nada aconteceu aqui, referindo-se, né, ao julgamento de Nuremberg. O que teria acontecido no julgamento de Nuremberg se essa atitude tivesse sido adotada em relação aos líderes nazistas, ou seja, a atitude que ele disse antes, né, de que não pode adotar a pena de morte sob circunstância nenhuma. A reparação foi a forca para muitos deles, muitos dos alemães julgados ali, para outros a prisão. Sejamos claros, não sou a favor da pena de morte, mas era a lei da época e era a reparação que a sociedade exigia de acordo com a jurisprudência vigente. Isto, Luigi, é uma grande mentira, porque primeiro que a jurisprudência da época não preveria a pena de morte para os alemães em Nuremberg, pelo que havia se passado durante a Segunda Guerra Mundial. Isto foi estabelecido pela Carta de Londres, que foi assinada em agosto, se não me engano, no dia 8 de agosto de 1945. Então, na realidade, os alemães foram julgados com base em uma lei criada depois da guerra. E, além disso, não se leva em consideração, né, todo tipo de tortura que sofreram os alemães. Por exemplo, o general Kaito, né, foi privado na prisão, por exemplo, de uma janela na sua cela durante o inverno. Né? A janela ficava aberta, eles destruíram a janela. Né? Isso para quebrar a saúde da pessoa, a tal ponto que ela não teria como se defender. Né? Então, assim, uma série de crimes foram cometidos contra os réus, né? E posteriormente foram condenados à morte. E neste caso específico aí, o Jorge Mário Bergoglio era a favor da pena de morte. Quer dizer, é o único crime, né, que a pena de morte pode ser aplicada. Fora isso, nenhum mais. Essa resposta que ele deu lembra muito Maquiavel quando fala que aos amigos tudo, aos inimigos a lei. Exatamente, Mas ele não pode ficar, né, contra aos seus amigos e por isso não percebe a contradição e a falta de conhecimento histórico para dizer tal coisa. Então isso reflete bastante, né, do pontificado dele, o pontificado de um homem que definitivamente não estava preparado, não tinha formação suficiente, nem em teologia, nem em filosofia, nem em história, nem em moral, nem em direito, nada, absolutamente nada. Era um homem de botequim, era isso. E professor, esse caráter de aparências, ou seja, nas câmeras ele era bonzinho e nos bastidores ele era despótico, os próprios cardeais reportaram após a morte de Francisco que ele tinha um comportamento muito agressivo e muito autoritário, e por isso acharam estranho essa situação, até suspeitaram que fosse pelo fato dele ser da América do Sul, porque isso não era um comportamento esperado de um papa, e nós podemos testemunhar isso quando todos os cardeais que fizeram uma dúbia para ele foram punidos. Quando Francisco Exatamente. não respondeu, ele fez silêncio, mas foi removendo eles dos seus cargos, um por um. Exatamente. Veja o que, por exemplo, ele fez com o bispo Strickland, o bispo americano. Removeu o cardeal Burke, também foi removido e foi jogado para uma área bem distante. Então, assim, ele realmente, nos bastidores, perseguia com mão de ferro os seus opositores, e nós sabemos que ele era um opositor ferrenho, né, da tradição. Ele sempre se referia à tradição com os termos mais pejorativos possíveis. Era um inimigo da tradição. E professor, uma situação, eu não sei se o senhor leu, um artigo na Infocatólica, que comenta sobre o fato de Francisco, nos seus últimos dias, ele aparecer sem nenhuma insígnia de papa, nem de padre, nem de bispo, somente com aquela roupa de doente, né? E o que se comenta
é que primeiro isso foi de propósito, porque, por exemplo, se você está numa situação dessas, só que você representa uma empresa muito grande, por exemplo, você fica de pijama no seu quarto, na sua casa. Você não aparece de pijama quando você sabe que tem jornalistas do outro lado. Então, isso foi de propósito. E para jogar a dignidade do papado na lata do lixo. Só para reforçar isso, né? Ele, na realidade, desde o primeiro momento em que ele aparece como Papa, ele faz questão, né, de se apresentar não como Papa, mas como Bispo de Roma. E professor, em segundo lugar, o que comentam é que ele estava nessa fotografia que ficou muito viralizou, né, que ele estava sendo levado por homens que ou seja, o papado se demonstrou à mercê de terceiros, porque é evidente que ele naquela situação, ele deixou claro que não era ele que era o papa, ele apenas assinava, ou seja, que tinham pessoas por trás dele, que estavam justamente fazendo sombra, não é? Ou seja, que ele era um fantoche, resumindo. Ao menos esse foi o comentário. Essa impressão, ela de fato é muito forte. O que se percebia nesses últimos dias da vida dele é que parecia um homem sob forte ação de medicamentos para se manter, né, ah, como pelo menos na aparência, né, de que ele estava ainda governando a igreja. Quando na realidade, para aquelas pessoas que têm a capacidade de ver as coisas, né, por trás das lentes da mídia, ficava óbvio, né, que era um homem em frangalhos, né, destruído por uma doença que provavelmente eles já sabiam que era terminal, provavelmente desde fevereiro, né, tanto que eu gravei, né, um vídeo dizendo que muito possivelmente nós até a Páscoa nós teríamos um outro conclave. Quase que eu acertei, né? Porque ele morre justamente durante a Páscoa. E por quê? Porque era óbvio que aquela doença dele não era uma doença fácil que haveria, né, uma possibilidade de recuperação. Era óbvio que era um homem em estado terminal. E, no entanto, eles mantiveram ele como que com uma sobrevida, né, à base de medicação forte, pelo menos para que aparecesse em público, tá? E para de esconder essa realidade, que de fato era isso que acontecia, né? Você tinha ali um grupo de homens governando a igreja, assinando documentos, sabe lá Deus quais os documentos que foram passados aí, né? E você tinha aparecendo um fantoche, um homem moribundo, né? Então, assim, até isso foi desumano, né? Até isso foi desumano. Mas é o preço que se paga, né? Por essa adesão, né? Ao sistema político moderno, né? E professor, o senhor acha que foi justamente por quererem se valer de Francisco por mais tempo que as notícias que nós líamos da saúde dele, uma hora diziam que ele estava para morrer e na outra hora que ele tinha se curado? Eram misturadas as fontes. Exatamente. Eles nunca davam os termos precisos. Eles sempre davam termos ambíguos, né, mas que nunca davam conta exato do estado de saúde dele. Então era sempre nuvem de fumaça, cortina de fumaça. Agora devo dizer uma coisa, Luigi, que o Bergoglio, ele, você sabe, não apoiou, né, o Estado de Israel com relação à questão palestina. Isso devido, né, ao seu caráter, ao seu viés ideológico esquerdista, né? E, portanto, Bergoglio acabou caindo em desgraça com os líderes de Israel. E por isso os líderes de Israel não apoiavam mais o pontificado de Bergoglio, já que Bergoglio, na questão palestina, disse acertadamente que ali estava ocorrendo um genocídio, né? E por essa razão nós vemos também nesses últimos meses do pontificado dele, sobretudo de outubro para cá, né,
um certo isolamento. Isso, não tenho a menor dúvida que isso causou muita angústia nele, porque foi ali, a partir dessa questão, né, dessa guerra de Israel na faixa de Gaza e esse isolamento político que ele passou a ter, eu acho que foi ali que ele começou a perceber o fracasso do seu pontificado. E a partir disso a gente vai ver o agravamento da doença dele e essa expressão, né, mais desoladora, né, de um homem realmente desiludido, de um homem abandonado e fracassado, porque o pontificado de Jorge Mário Bergoglio foi um grande fracasso em todos os sentidos que você possa ver. E, professor, uma coisa que é de se notar é justamente que nesses últimos dias do seu pontificado, ele demonstrou tanto enfim, por todos os motivos possíveis, né, que ele é, digamos, este fracasso da geração que ele representa esculpido. Porque o último ato que Francisco fez antes de morrer, no mesmo dia, foi divulgado que ele doou 200.000 euros para um grupo de prisioneiros italianos. Ou seja, ele não fez caridade, ele fez filantropia. Exato, é. Compreende? Sim, isso fazia parte da agenda Vou dar um exemplo aqui muito claro. No início do pontificado dele, ele se apresenta como Papa, e depois, né, na sala de imprensa, os repórteres pedem que ele faça uma bênção, né, que dê uma bênção aos repórteres ali presentes, e ele se recusa a dar porque diz que por respeito às diversas religiões ali, né? Então, aí o que, que acontece ali? O Papa está estampado nas primeiras capas de todos os jornais, né? O Papa humilde, né? Então ele fez a vontade da mídia secular, né? Respeitando as diversidades e as religiões, etc, etc. Pouco tempo depois ele vai ao presídio, que é o Papa dos pobres, né? O Papa dos injustiçados, dos oprimidos. Então ele vai ao presídio na Itália, e ali ele dá uma bênção, né? Aí a mídia está toda ali e ele dá uma bênção para os prisioneiros. E nesse momento aí ele não faz, né, essa mesma distinção, né? Aqui tem várias religiões e tal. Não, ali o momento era outro, porque ele estava dando a bênção aos presos, né? Aos prisioneiros, né? Então aí a imagem que passou, a imagem midiática já é outra imagem, né? Já é do benevolente, do Francisco que tem a piedade, né? Dos prisioneiros, etc, etc. Então você vê o jogo político, né? Que fazia conforme a sua conveniência, né? Beijava os pés dos refugiados, beijava os pés dos transexuais, né? Beijava as mãos dos sobreviventes do Holocausto. Olha, você beijar a mão, ou beijar a mão é um sinal de reconhecimento, né, do sacerdócio. Né? Por isso beijamos a mão dos padres. Beijar a mão, né, dos judeus é reconhecer o sacerdócio. Imagine um papa, né, beijando a mão do judeu, reconhecendo assim o sacerdócio do povo judeu. Então, uma série de atos escandalosos, né, que ele fez durante todo o seu pontificado. E o pontificado dele, você disse bem, termina com esse fracasso dessa geração. E tanto isso é mais evidente porque ele morre pouco depois do Theodore McCarrick, que foi um predador homossexual que marcou a história da Igreja Conciliar e que foi acobertado por eles esse tempo todo, né? E daí que surge a questão com Dom Vigano, porque Dom Vigano faz a denúncia, né, do escândalo McCarrick, que ao invés de ser punido tinha sido promovido, né, nos Estados Unidos. E é interessante, né, que a morte de Bergoglio se dá quase que concomitante à morte de Theodore McCarrick, simbolizando, né, o fracasso, né, dessa geração caquética, que tem uma noção deformada de humanidade, né?
e que, sob certo aspecto, né, é algo oriundo para quem estuda com mais profundidade, né, esses fenômenos históricos que vão culminar no pontificado de Francisco e nessa geração da qual ele fez parte. Historicamente, nós vemos as raízes disso, né, na gnose cabalista que penetrou a cristandade em fins da Idade Média e que vai deitar raízes, dando origem a todos os movimentos da filosofia moderna, até chegar ao modernismo triunfante no Concílio Vaticano II. Daí porque o padre Julio Vieira escreveu um livro excelente, né, De la Cábala ao Progressismo. E, professor, numa entrevista que o Papa Francisco deu ao Lacroix em 2021, quando foi perguntado se ele visitaria a França, ele sorriu e disse: por que não? Mas se eu aceitar, eu não sei quem irá, Francisco, ele mesmo, ou João 24. E isso é interessante porque na França há um bispo, né, um cardeal, que é o que está concorrendo nesse conclave, que é o Jean-Marc Aveline, que ele é conhecido em círculos progressistas como João 24. E É ele, interessante, é o bispo de Marselha, né? sim, e Marsella, professor, para quem não sabe, tem uma população agora de quase 50% de imigrantes. Porque Marsella, se o senhor olha a geografia da França, é a grande cidade que está mais próxima do continente africano. Interessante que La Salette, lá a profecia de La Salette fala de Marselha, né? Seria inundada. O senhor poderia comentar então isso, professor? Porque é muito interessante que ele tenha dito isso em 2021, provavelmente antecipando o seu sucessor, ao menos aquele que ele teria escolhido, porque esse Jean Aveline, ele é muito conhecido porque ele é um bispo que segue as mesmas diretrizes de Francisco, porque ele está na cidade que necessita Exato, exato. entre aspas, né? Entre aspas, Uhum. necessita de alguém como Francisco, que acolhe os imigrantes, que tem toda essa pastoral com os muçulmanos e Exato. tudo mais. Então, a gente para entender isso daí, a gente tem que entender, primeiro, né, os principais pontos do pontificado do Francisco. E também entender a ligação de Aveline, com o cardeal Lustiger. O cardeal Lustiger foi um cardeal muito ativo nessa questão desse diálogo entre cristãos e judeus, né? O diálogo cristão-judaico. E o cardeal Lustiger, ele próprio era judeu, né? Convertido, entre aspas, né, ao catolicismo, mas que trabalhou ativamente em função do catolicismo de Israel, ou o noéismo, né? Isso está no livro de Michel Laurigan sobre exatamente o noachismo, né? Noachismo em francês é noéismo em português. Então, o projeto noéico, né, tem um pano de fundo com relação à cristandade, com relação à Europa, que é o plano de migração. A ideia por trás disso é diluir a força da cristandade de modo a impedir uma futura reação dos católicos europeus. E para fazer isso, então, é necessário que haja um projeto que favoreça a migração de elementos islâmicos, orientais ou africanos para a Europa, uma espécie de islamização da Europa, o que de fato vem ocorrendo. E o pontificado de Francisco também trabalhou nesse sentido. Francisco, ao mesmo tempo que promovia a dissolução das famílias tradicionais pela via agenda LGBT, casamentos de pessoas do mesmo sexo, promovia isso sim, né, nos bastidores. A gente sabe porque ele promovia sempre os clérigos envolvidos com esta causa, como por exemplo o caso de James Martin, aquele padre jesuíta norte-americano que é um defensor da causa LGBT. E ao mesmo tempo que fazia isso, essa dissolução da família, ele promovia também a agenda imigracionista.
daí porque ele vai ser um adversário de Donald Trump nessa questão. A ideia é abrir as portas da Europa, de todos os países da Europa, em consonância com os poderes globalistas, né? A União Europeia, o Fórum Econômico Mundial, e para promover dessa maneira a destruição da integridade da hegemonia cristã, da história cristã na Europa, através de um movimento migratório dessas hordas, né, islamizadas. E ele trabalhou ativamente em função disso, né, contra a ideia de soberania nacional, contra a ideia de Estado-nação, mas a favor de um Estado multifacetado, né, dissolvendo os elementos que caracterizam os elementos nacionais e substituindo por uma ação em que você mistura diversos elementos e o resultado final disso vai ser a destruição da Europa cristã. E nós vamos ter, no futuro muito próximo, uma Europa islamizada. E, professor, eu menciono isso porque, mesmo não sendo tão comentado, porque também tem esse perigo de que, muitas das vezes, quando alguém entra no conclave como papa, ele sai como cardeal. Então, mesmo que o Avellini não seja um dos mais comentados, ele é um dos possíveis, porque, ao que parece, ele tem uma relação também muito boa com o Parolin, e o Parolin, ele parece que foi um pouco queimado agora com a visita de um rabino. É o Shmuley Boteach. Sim, Esse ele foi rabino queimado, que né? visitou. Então, isso é uma coisa também importante de ser falada. Com a enfermidade do Francisco, o Shmuley Boteach é um Shlushim, né? Então, o movimento Rabalubavitch tem seus emissários que eles espalham pelo mundo, né? Para poder dar sequência à sua agenda messiânica. Um desses emissários mais ativos é o Shmuley Boteach. Ele é muito influente na mídia americana. Por exemplo, ele era o rabino do Michael Jackson. Então, ele trabalha muito ativamente. A agenda que ele tinha a cumprir nesse momento era um documento em que o Papa assinasse a Santa Sé, reconhecesse que o povo judeu eles têm direito a Israel, não só por uma questão geopolítica, militar, mas também por uma questão de herança espiritual. Então, todo o que se dá no Antigo Testamento, todas as profecias estão direcionadas ao povo judeu e à sua posse de Israel, né? A grande Israel. Ora, o reconhecimento disso é simplesmente renunciar a nosso Senhor Jesus Cristo como Messias, como Redentor e jogar fora o Novo Testamento. Porque se você reconhece que as profecias do Antigo Testamento, todos os profetas estão fazendo referência ao que se dá hoje, ao que se passa hoje com relação ao povo judeu, ao Estado de Israel, você anula o Novo Testamento. Boteach foi ao Vaticano com esse propósito, talvez já antevendo a morte do Papa Francisco. Então ele tem esse encontro com o Parolin, e Parolin o recebe já favorável a essa causa. Então, de fato, quando isso foi divulgado pela grande mídia, né, aqueles católicos da tradição que já estão percebendo que o objetivo por trás disso é a construção do terceiro templo em Jerusalém. Porque se você tem, né, esse documento assinado, você tem a Igreja Católica praticamente dando a sua autorização plena para que o povo judeu reconstrua o terceiro templo. Então, muitos católicos ficaram alarmados com isso. E aí você tem razão. O Avellini pode entrar, né, de fato aí, como ele não é midiático, ele não aparece, e o Parolin fica ali governando junto com ele, como secretário de Estado, né? E aí você tem o projeto caminhando, porque afinal de contas o Avellini é uma sequência do cardeal Lustiger, é discípulo dele, né? Então, professor, é justamente que, se o Parolin ele se queimou muito com esse acontecimento, ele pode sugerir o Avellini.
que não aparece, que não é Exato, conhecido e que segue exatamente a mesma linha. a É mesma linha. exatamente isso. Exatamente, é o que eu disse, né? De todo jeito, a situação é tenebrosa, é assustadora para nós. Porque veja, o Luigi, que a ideia de construção do terceiro templo é mais grave do que parece, porque as consequências disso são terríveis e verdadeiramente apocalípticas. Porque veja que os judeus, eles não vão retomar os sacrifícios no terceiro templo no mesmo sentido do Antigo Testamento. Não, porque os sacrifícios do templo no Antigo Testamento eram, né, figuras do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o sacrifício redentor, né, que confere a graça santificante, que eleva a natureza, que nos permite estar junto de Deus. Não, é uma coisa terrível, porque esses sacrifícios eles seriam uma espécie de manipulação na ideia deles, na ideia cabalista, né, de manipulação da divindade. Esse novo sacrifício serviria para catalisar a energia divina, um modo de manipular a divindade. Isso é o que os gregos chamavam de teurgia. Então, o que pode advir disso tudo, a não ser uma grande catástrofe para a humanidade? E, professor, um assunto aqui, só para encerrar as minhas colocações, é algo que o senhor até poderia comentar no seu canal, se quiser eu mando a fonte. Aconteceu semana passada que o Jordan Peterson, né, ou Peterson, ele assinou um documento e esse documento, se o senhor vê quem escreveu esse documento, Goldenberg, Stein, todos eles, todos os que participaram, e ele só deu a assinatura dele no final. E nesse documento é um estudo, um suposto estudo, que tenta provar que quando uma pessoa diz que Cristo é rei, ela está sendo extremista, de extrema direita e antissemita. Isso é uma maneira de começar a se impor as 7 leis de Noé. Recentemente, né, o rabinato lá do Sinédrio de Jerusalém enviou um documento para o presidente Donald Trump, que já estava na hora de instituir um tribunal divino internacional. Esse tribunal divino internacional seria algo para substituir a ONU, porque você sabe que a ONU teria sido, né, um projeto também intermediário para se chegar a alguma outra coisa, que é esse Tribunal Divino Internacional, no qual vão ser instituídas as leis de Noé. E as leis de Noé, as duas primeiras, são exatamente contra nós, né? Contra Jesus Cristo, contra a divindade de Cristo. E, portanto, né, elas prevêem a pena de morte por decapitação. O Jordan Peterson parece ser um agente Binay Noash, né? Um desses agentes favoráveis às 7 leis de Noé, assim como também o Robert Kennedy Jr. E muitos influencers norte-americanos que ocupam, inclusive hoje, cargos importantes na administração Trump. Então veja, se você dizer a palavra Viva Cristo Rei, você, ao dizer isso, você manifesta, né, a sua crença na divindade de Cristo, porque Cristo é rei, como ele mesmo disse, né, a Pilatos, meu reino, sou rei, meu reino não é deste mundo. Não é deste mundo, porque não provém das forças deste mundo, mas provém de Deus. Mas ao mesmo tempo é sim rei neste mundo. Não é deste mundo, mas é rei neste mundo, né? Cristo é rei, verdadeiro rei. E ao nós afirmarmos isso, segundo ao que eles pretendem impor, né, nós estaríamos fazendo uma profissão de fé na divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. E dizer isso em outros termos, né, utilizando essa palavra que tem o significado que eles querem que tenha, né, antissemita, né? Ou seja, todo aquele
que não está de acordo com os projetos, com os planos que eles têm, é considerado antissemita. Professor, os termos desse documento, eles tentam implicar que confessar o reino de nosso Senhor Jesus Cristo seria cair numa narrativa romana, de certo modo, porque Cristo não se dizia rei diretamente, porém os romanos perguntaram, né? Pilatos perguntou se ele era o rei, se ele era rei, e ele respondeu que, você diz, não é? Uhum. E porque isso seria ir contra justamente o reinado que já existia na época dele dos judeus, porque seria dizer que ele era o rei dos judeus. Então, por isso que Exato. O que eles que querem, né, é dizer que é aceitável a ideia de um reino espiritual, né? Nós acreditamos em Jesus. Jesus, segundo eles, né? Jesus foi apenas um homem, um rabino, né? Que pregou uma mensagem de paz universal e tal. Então, aderir a isso está bem. Agora, transportar isso, né, para a realidade concreta, aí eles não podem aceitar, porque é o reconhecimento, né, do direito divino de nosso Senhor governar todas as nações. E é um reconhecimento de que nosso Senhor Jesus Cristo é de fato o Messias, né? perfeito, professor. E eu digo isso porque, como o senhor mesmo disse, o Jordan Peterson, ele é estranho, porque se ele é perguntado se ele acredita em Deus, ele vai dizer que sim, mas ele não diz que ele é católico, nem diz que ele é cristão. Porém, ainda assim, ele é uma referência para as pessoas de direita, para a administração Trump, que ele tem muita influência, até porque ajudou a colocar ele lá. E eu falo isso justamente porque naqueles que acreditam numa narrativa de um papa conservador, este papa conservador, como nós veremos, o Francisco foi de esquerda e foi contra Israel na questão palestina. Porém, Exato, seja um papa de direita, seja um papa de exato. esquerda, todos os sucessores possíveis de Francisco, eles só têm algo em comum, que todos são a favor da causa de Israel. Exatamente, é. No caso do Francisco, que era, né, um representante da teologia do povo, como se chama na Argentina, ou teologia da libertação, né, de viés marxista, ele segue a dicotomia marxista, né, que é a seguinte, né, todo esquerdista identifica o sionismo com o americanismo, o imperialismo norte-americano, e com o poder capitalista dos bancos e, portanto, em questão política, eles vão ser sempre contra Israel e vão ser a favor dos palestinos, não pelos palestinos, mas porque vão apoiar os inimigos de Israel e veem os palestinos como inimigos de Israel. A essa dicotomia. Por outro lado, os da direita vão fazer exatamente o contrário. Vão apoiar os Estados Unidos como sendo o símbolo das liberdades, das oportunidades, em consonância com os defensores da democracia mundial, que é o Estado de Israel. E por isso vão ser contra os inimigos de Israel, vão ser contra os palestinos e todos aqueles que representam alguma ameaça para o Estado de Israel. Por isso, para a consecução do plano messiânico judaico, é necessário essa dicotomia, essa dialética, né, para que você, ao fugir de uma, você acaba caindo na outra. Você não tem uma hegemonia plena de uma ou de outra, a não ser em determinadas épocas, que é um revezamento dessas forças, né? Nesse momento de escândalos, né, e de fim do pontificado de Francisco, a ânsia nesse momento para a Igreja Católica de boa parte dos fiéis é a mesma que norteou a política, né? Ou seja, aderir à agenda da direita conservadora, a agenda contra, né, os, o globalismo, contra é, os, os lockdowns, né? A agenda woke, e aí você vai, aos poucos, você vai aderindo à direita, e a direita apoia Israel, e apoiando Israel, apoia a era messiânica de Israel, do que culmina com a construção do terceiro templo. É fatal.
Sim, exatamente. E no caso, mesmo os de esquerda, mesmo Parolin, mesmo Avellini, eles também são favoráveis a Israel. Então nós chegamos neste conclave, professor, que eu quero enfatizar aqui, que o senhor pode pegar todos os candidatos e eles têm esse fator em comum, que neste conclave, todos, sem exceção, são favoráveis à causa de Israel, Ou seja, praticamente. você não tem um São Pio X ali, né, que realmente vê essas coisas como contrárias e antagônicas à Igreja Católica, ao reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E a sua doutrina. Né? Você não tem um sequer. Né? Agora, é só por um milagre de Deus, né, que pode acontecer, né, nesse período aí de uma conversão milagrosa e você ter, de repente, né, eleito um Papa que vai conseguir ver as coisas como elas são. Mas a nível natural, a gente considera impossível, impossível, porque todos eles de alguma maneira podem discordar em questões secundárias, né, em questões periféricas, mas na questão essencial da fraternidade universal, do catolicismo de Israel e de estar a serviço, né, de Israel, todos eles vão concordar. Esse é o drama que a gente vive. Exatamente, professor, porque não adianta um papa conservador que faça um motu próprio liberando a missa tridentina e na semana seguinte ele assina um documento permitindo a construção do terceiro templo, dando direitos. Exatamente, né? Exatamente. É. E o que vai restar da Igreja Católica, né? A não ser uma entidade filantrópica, que é capaz de aglutinar diversas religiões para um convívio harmonioso segundo as leis de Noé. Esse é o espírito de Assis. Quando João Paulo II se pôs lado a lado com todos os líderes de todas as outras religiões, e é essa mensagem que ele está passando, né? De que a Igreja Católica é uma instituição humana cujo fim é filantrópico, é promover a harmonia e a união entre os povos, não importa a religião. É o caso do Francisco, que doou 200.000 euros antes de morrer. Ele pensa que faz o bem, ele pensa que está salvando a humanidade, mas ele e deixa a igreja naufragar ao relento. Então você tem, né, uma geração de homens perversos, ah, iludidos, muitos iludidos, né, outros trabalhando conscientemente para este projeto, ou porque são criptos, né, ou porque aderiram, né, a essa causa e tem ódio de fato da Igreja Católica. A maior parte deles tem ódio da Igreja Católica, tem ódio da igreja de Trento, tem ódio da Igreja dos Apóstolos, né, tem ódio da tradição, e por isso se deixaram levar pelas ilusões do mundo moderno. O mundo moderno foi construído sobre as ilusões cabalísticas disseminadas e disfarçadas sob a égide e a aparência de um humanismo, né? De algo voltado para o bem-estar social, para o bem-estar da humanidade, né? Quando na realidade não, o que ele visa é a destruição dessa mesma humanidade. Agora, para aparentar essa feição humanista, de que é a favor do homem, das liberdades, né? Criaram o sistema democrático, né, como um regime perfeito, e criaram um espantalho da Igreja Católica. A Igreja Católica seria a entidade, a instituição que não permitia esse amadurecimento da humanidade, essa primavera da humanidade, e que, portanto, aquela igreja de Trento, triunfalista, tinha que ser abatida de alguma maneira e substituída por essa religião do amor. Esse é exatamente o projeto de Elia Ben-Amozeg. É exatamente quando você lê o livro Israel e Humanidade, é isso que ele está dizendo. E professor, só para complementar, né? É perfeita a sua colocação. É que a gente pode discernir, por exemplo, que existem homens que eles estão, por assim dizer, inconscientes da existência de Deus. Eles a ignoram, né? A gente poderia pegar, então, um ateísmo na prática, que é esse humanismo integral proposto por Paulo VI, a teologia do cristão oculto, do Karl Rahner, e Exato. depois
tem aqueles homens que eles estão em um segundo nível de degeneração, porque eles não ignoram Deus, eles querem ser Deus. E por último, É, os homens que odeiam e estão contra Deus, que são os satanistas, que são realmente os mal intencionados dentro dessa conspiração. todos eles têm parte do mesmo pressuposto, né? De que não precisam de Deus, porque no próprio homem há uma centelha divina. Então o homem é o suprassumo do processo evolucionista, né? Então todas as coisas possuem uma centelha divina, e essa centelha divina ela alcança o seu cume da evolução no homem, né? Então todas as coisas foram feitas para o homem e é necessário que o homem reencontre em si essa divindade perdida e para se unir ao todo universal, o pleroma divino, né? Agora, o que eles não sabem é que, alguns sabem, né? Mas a maior parte deles não sabem, é que toda essa gnose ela é manipulada com outro fim, no qual se distingue duas humanidades, né? Uma humanidade melhor, uma humanidade pior. Então há uma humanidade realmente divina e há uma humanidade que não se torna divina, mas que pode ter uma participação na divindade por intermédio do sacerdócio dessa humanidade realmente divina, que é a humanidade judaica, né? Que eles chamam de Israel, o povo de Israel, né? Então, por isso que o Elie Ben Amozeg faz essa distinção, Israel e a humanidade. Israel, o povo sacerdote, o povo que tem em si a divindade, e o restante da humanidade que carrega em si o pecado, e que para vencer isso é necessário submeter-se ao povo sacerdotal. Perfeito, porque somente eles seriam realmente descendentes de Moisés, enquanto o restante são descendentes de Noé, né? Exatamente. Segundo eles, a purificação deles se dá com as leis de Moisés no Sinai. Então, Moisés, ao descer do Sinai, purifica o povo judeu, liberta eles, né, dessa culpa que toda a descendência de Noé carregava, mas o restante da humanidade permanece com essa culpa de Noé, e por isso devem ser submetidos às 7 leis de Noé sob a égide e autoridade dos rabinos. O único meio de um não-judeu alcançar algum tipo de salvação é submetendo-se à autoridade rabínica sacerdotal deles. É isso, é nisso que reside, né, esse projeto de dominação mundial. E é interessante, né, como essa nova teologia ela vai utilizando elementos do próprio catolicismo para se tornar hegemônica, né? Por exemplo, a ideia do Holocausto, a ideia do sacrifício, né? O sacrifício agora não é mais de Jesus Cristo, mas é do próprio povo judeu, né? A ideia de que o sacerdócio agora é o próprio povo judeu, não é mais o sacerdócio específico, né? De um grupo, né? De pessoas que foram escolhidas para esse propósito, foram ungidas para isso, né? Mas não, é uma questão racial, né? O sacerdócio. Então você vai tendo gradativamente uma substituição dos elementos católicos e a imposição, né, dessa casta sacerdotal sobre o resto da humanidade. E é isso que realmente é grave. E quando a gente entende o Concílio Vaticano II, historicamente a gente percebe que sim, ele foi uma etapa para se chegar a isso. Então, professor, o problema mesmo é que o Francisco, para resumir, ele não. Paulo VI, ele era um grande intelectual, apesar de usar essa capacidade para um fim ruim. Ainda assim, nós fomos avançando e Francisco, ele é um louco, ele é alguém que ele não é sutil, ele foi escandaloso, escancarado, Ele explícito. é grosseiro, ele era grosseiro. É, a linguagem é grosseira, mas ao mesmo tempo, né, em muitos aspectos, a linguagem grosseira dele tornava as coisas mais claras, né? Porque como ele não pensava muito, ele falava muito de improviso, ele simplesmente, né, soltava as pérolas, né? E aí ficava evidente, né, do que se trata o Concílio Vaticano II.
enquanto os outros dissimulavam, né? Como foi o caso de Bento XVI, que dissimulava muito bem, com uma capa de teólogo erudito, né? Ao passo que Francisco, um homem do povo, né? Um homem de linguagem simples, de linguagem direta, né? Na base do improviso. Então acabou desmascarando muito do concílio. Então, professor, o senhor tem alguma colocação a mais para fazer esse pontificado de Francisco? Ou de outro assunto que o senhor queira agregar aqui para a gente finalizar o podcast? O pontificado de Francisco foi um pesadelo que não acabou ainda. Ele foi o resultado, na sua pior, né, demonstração, daquilo que foi plantado no Concílio Vaticano II. Com o Francisco, o Vaticano II apareceu, né, com toda a sua totalidade. E Francisco foi um pouco mais do que os outros, porque incorporou ao Concílio Vaticano II que os outros disseminavam através das suas posturas, né, que aparentavam mais ortodoxia, mas tinha por trás uma gnose, né, mais rebuscada, mais cabalista, enquanto Francisco, por ser um representante da teologia do povo, da teologia da libertação, escancarou mais a sua face panteísta. E é por isso, nesse sentido, que o nome Francisco se aplicou aí, né, como uma espécie de protetor da Mãe Terra, da natureza, e que foi muito bem representado na sua encíclica Laudato Si e no Sínodo da Amazônia, né? Que foi um símbolo desse pontificado, aquela cena grotesca da adoração na Pachamama em plena Basílica de São Pedro. É um símbolo, né, desse panteísmo grosseiro de Bergoglio e de seus asseclas da teologia da libertação, né? A adoração da Mãe Terra. E nós vimos isso, né, na profanação da Basílica de São Pedro, desse pontificado. Agora, por outro lado, é, é muito difícil a gente olhar daqui para frente, né, com algum otimismo, né, com relação ao futuro da igreja. Porque se chegamos ao ponto de ter um Bergoglio, um Papa Francisco, e esse pontificado nefasto, 12 anos de sofrimento, né, sabe lá Deus o que virá depois. Agora, como Deus sabe tirar um bem de todo mal, esse pontificado do Papa Francisco serviu para converter muita gente. Não pelo Francisco, não pelos seus atos, né? Mas porque Deus tira um bem maior do mal e permite o mal para isso. Então, os escândalos promovidos por ele, as heresias, né? Tudo isso serviu para fazer com que muitos católicos acendessem, né, o fervor e a vontade de lutar contra tudo isso. Então, nós tivemos, durante esses 12 anos, muitas conversões, muitos jovens, principalmente, buscando a tradição, querendo a tradição, querendo a missa de sempre. Então, nós podemos dizer que isso sim foi muito bom, que apesar de Francisco, nós tivemos sim, né, muitas conversões. E, professor, como o senhor disse, os outros papas, eles meio que usaram um conta-gotas, enquanto o Papa Francisco jogou todo um balde d'água na cabeça dos fiéis. E demonstrou as escâncaras, né, os fins últimos do concílio. Mas uma coisa que eu tenho dito aqui, professor, já antecipando qualquer coisa a respeito do conclave, é que, porque foi muito bom que as pessoas vieram para a tradição, com o efeito Francisco, porém, será melhor ainda se elas permanecerem na tradição. Porque, veja, entrando um conservador ou alguém que seja menos desprezível do que Francisco, pelo menos, muita gente pode voltar atrás, pode, porque não entendem em profundidade, não entenderam em profundidade a crise e vieram pelos escândalos externos,
pelas escâncaras, né. Porém, se tiver alguém Exatamente, foi bom você ter falado isso, para a gente retornar aquele ponto, né, da dicotomia, da dialética que existe dentro da Igreja Conciliar, entre o Opus Dei e a teologia da libertação dos jesuítas, né? E o Opus Dei, por outro lado, conservador, está mais ligado à renovação carismática católica. Então, essas duas coisas, renovação carismática e teologia da libertação, são frutos do Concílio Vaticano II, não são frutos da Igreja Católica, são frutos do Concílio Vaticano II. E essas duas vertentes são hegemônicas, né, no mundo católico. Então, você criar uma oposição visceral contra a teologia da libertação sem ver os males da renovação carismática, de fato corre esse risco, de você ter um papa contrário à teologia da libertação, mas que seja mais ligado ao Opus Dei e promovendo a renovação carismática, e aí sim você vai ter muita gente que estava no meio do caminho retornando para a Igreja Conciliar, porque, afinal de contas, né, vão ver a renovação carismática como algo autenticamente, genuinamente católico. sim, é só pegar o sucesso do Frei Gilson, por exemplo, não Exatamente, falando exatamente. não falando em contrário, né, mas é porque rezar o rosário, tudo bem, só que o ambiente dá essa ideia de que está tudo bem. Exatamente. É. O problema não é o rosário em si, né, o problema é o Frei Gilson ser um adepto, um seguidor da RCC, da Renovação Carismática, e de todos os males da Renovação Carismática. O problema não é a pessoa do Frei Gilson, o problema é a doutrina que ele segue. O problema não é o rosário que se reza, o problema é a doutrina que está por trás disso, que é uma doutrina da Igreja Conciliar. E a renovação carismática, ela é um fenômeno mais universal do que a teologia da libertação, que é mais restrita à América Latina. Então, o alcance, né, da renovação carismática, o alcance da comunidade Santo Egídio, o alcance do movimento neocatecumenal, o movimento Comunhão e Libertação, é universal, é maior. E são esses movimentos que caracterizam de forma mais clara a face da Igreja Conciliar. Então, o Frei Gilson é sim um representante da Igreja Conciliar. É necessário que se faça essa distinção. O termo Igreja Conciliar foi dado pelo cardeal Benelli. Já não foi inventado por Dom Marcelo Lefebvre, mas o cardeal Benelli disse, e disse bem, porque demonstrou claramente que existe uma igreja conciliar. E essa igreja conciliar não é propriamente uma igreja nova, né? Ela é uma doutrina que tem uma concepção de igreja própria do Concílio Vaticano II, que está resumida lá naquela subsiste, né? Que diz que a igreja de Cristo subsiste, né, na igreja católica. Veja que é um artifício, né, para diminuir a Igreja Católica e tornar a ideia de Igreja de Cristo algo ecumênico, né? Então, a Igreja de Cristo também subsiste nas igrejas protestantes, né, nos cismáticos, etc, etc. Então, veja que tudo isso contempla a renovação carismática e esses movimentos todos, que no fundo, eles tendem a ser judaizantes, né? Essa que é a essência do problema. Agora, para fugir da teologia da libertação, se cai na RCC, né? Então aí você tem um aprisionamento definitivo na igreja conciliar, né? E professor, só para justificar a sua explicação, é porque a gente pode pegar um termo semelhante em intenção na encíclica Pascendi de São Pio X, em que ele fala: "É por isso que, quando um papa que não é bom reina na igreja, o princípio da unidade se desestabiliza, mais ou menos intensamente. E, hoje, se pode falar em sentido amplo ou não estritamente teológico de homens de uma contra-igreja que tentam implodir modernistamente a Igreja Católica por dentro, ou seja, uma seita dentro da Igreja Católica que segue a doutrina de uma outra igreja propriamente dita, enquanto se vale dos instrumentos de igreja." Essa seita é que nós chamamos de igreja conciliar.
Ou seja, ocupam a hierarquia, mas professam uma doutrina, uma religião, que é a religião do homem, né? Na qual Deus é substituído pelo homem. Então, aquilo que era devido a Deus agora é prestado ao homem. E tudo segue isso, né? Tudo segue esse mesmo princípio. A nova liturgia, o novo catecismo, o novo Código de Direito Canônico, tudo segue esse mesmo princípio dessa nova religião. Enquanto as pessoas não entenderem isso, que tratam-se de duas religiões diferentes, enquanto as pessoas verem continuidade na igreja do pré-concílio com a igreja conciliar, enquanto as pessoas entenderem que essa continuidade existe, que é a mesma igreja, que tem duas missas, que é uma questão de gosto, você pode gostar da missa tridentina ou você pode gostar da missa nova. Enquanto as pessoas verem as coisas dessa maneira, vai sempre correr esse risco, né, de ficarem presos à igreja conciliar. Porque mesmo a igreja conciliar tem essas duas faces, esquerda e direita, que propicia, né, essa armadilha. Enquanto você fica preso ou à esquerda ou à direita, você não sai do jogo. Exatamente, professor. E por isso que Bento XVI, sendo alemão, ele estressou muito essa questão da direita e de esquerda por ser hegeliano, porque esse é o vício Exato, alemão. exatamente, exatamente. O Bento XVI era um filho, né, da filosofia moderna. Era um filho e tornou-se um mestre, né, não só ele, João Paulo II também, né, da filosofia fenomenológica. Então, para eles, essa dialética era importante, né? Mas isso é contrário à doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por isso que Bento XVI dizia que o concílio foi um antissílabus, né? O contrário dos sílabos, né? Aquilo que foi dito naquele momento não podia mais ser dito agora. Tem que se dizer o contrário daquilo, né? E para depois chegar a uma síntese final, né? Na cabeça dele seria esse pontificado de duas cabeças, né? Um papa ativo e um papa contemplativo. Ou o sucessor de Francisco, né? A síntese propriamente dita, o que virá depois, eu não sei, porém, realmente, professor, foi excelente a explanação. Se o senhor quiser acrescentar alguma coisa, se não, eu lhe agradeço muito pela oportunidade e podemos encerrar então o podcast. Eu agradeço muito, Luigi, esse convite, né? Esse retorno, né, ao TED Talk depois de um longo tempo afastado. Agradeço muito a todos aqueles que rezaram pela minha saúde. Foi um momento muito difícil para mim como professor, vocês podem imaginar, né, incapacitado de falar. Foi realmente um momento duríssimo, né? Até descobrir o que realmente eu tinha ou como fazer para conseguir um tratamento, algo que funcionasse e tal. Foi de muito sofrimento. Então agradeço muito pelas orações e pelo apoio que recebi de todos. Consegui fazer o livro nesse período, né? Escrever o livro também. Foi escrito também durante um período de muito sofrimento, mas graças a Deus consegui cumprir essa a missão do apostolado. E o livro é um pouco disso tudo que nós falamos aqui, né? O mistério da irmã Lúcia, eu tratei, né, de algumas hipóteses que pudessem explicar essa substituição, e ao lidar com essas hipóteses eu tive que entender o que podia explicar essas hipóteses, né? Que é todo esse entorno histórico que esclarece muito do que foi o antes e o depois do Concílio Vaticano II, né? É claro que no meu livro eu não falei do Papa Francisco, eu faço uma análise só do período que envolve, né, a questão do terceiro segredo de Fátima, sobretudo o pontificado de João Paulo II e a atuação que eu considero, né, inspirada por Deus, de Dom Marcelo Lefebvre. Então agradeço muito, Luiz, pelo convite e me coloco à disposição para uns futuros bate-papos aí. Obrigado a todos. Perfeito, professor.
vamos ver, né, a partir dos comentários, porque muita gente acredita que morreu é santo, então certamente vai ter comentários de pessoas que não assistiram o podcast, não ouviram e que vão, né, enfim, e qualquer tema que os inscritos tenham a sugerir, o professor está sempre convidado a participar do TED Talk e vamos seguir em frente, né, nessa luta para espalhar a doutrina católica de sempre em outras oportunidades. Salve Maria! Maria, muito obrigado.